Bom dia, crianças! Graças a Deus, outra vez estamos aqui para continuar com a nossa aulinha. Vamos começar a nossa aulinha então? Vamos cantar. Bom dia, com alegria, desejo para você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia! E vamos cantar a musiquinha para orar. Vamos agora orar, falar com Deus, o Senhor Criador. As mãos unir e os olhos fechar para falar com Deus. Vamos falar com Deus, meus queridos? Onde você estiver, baixa sua cabecinha, feche os seus olhinhos, pense em Deus. E no final da oração, concorde dizendo amém, tá certo? Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Maravilhoso Deus, Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, por mais uma semana, iniciando, até aqui o Senhor nos ajudou, nos abençoou. Nós queremos te agradecer, Pai, por todas as bênçãos, pela salvação que temos em Cristo, pela saúde, ó Deus, por tudo, enfim, que o Senhor nos dá. Abençoa a nossa classe hoje, Senhor, que as crianças possam estar atentas, aprendendo a sua palavra, guardando a sua palavra no coração. Fica conosco, nosso Deus querido, abençoe nossa aula. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém, crianças, e graças a Deus, vamos cantar uma música de adoração ao Senhor, não é? A semana passada cantamos Tão Grande é Meu Deus, hoje vamos cantar Deus é Santo. E vamos cantar sem cartaz. Você já aprendeu, não é verdade? Então vamos cantar juntos. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro. Graças a Deus. Bom saber, não é? Nosso Deus é santo. Tão precioso, tão bom. E nós amamos o nosso Deus. Amém, crianças? Hoje nós vamos continuar cantando aquelas musiquinhas que cantamos a semana passada. Vocês estão lembrando? Vamos cantar passo a passo. Passo a passo, passo a passo, quero ir com Cristo todo dia, com alegria, bem juntinho a Cristo. Mais uma vez, vamos cantar agora sem cartaz. Vamos tentar cantar aqui sem o cartaz, né? Vamos tentar. Passo a passo, passo a passo, quero ir com Cristo todo dia, com alegria, bem juntinho a Cristo, bem juntinho a Cristo. Como é bom andar com Cristo, passo a passo, cada dia, bem juntinho com o Senhor. Oh, como é bom. Com Jesus do nosso lado, não precisamos ter medo, não precisamos ficar preocupados, não precisamos fazer coisa errada, não é, crianças? Porque Ele está conosco, Ele nos ajuda sempre a vencer o pecado. Então, para que isso aconteça, nós precisamos obedecer. Então, nós vamos cantar a nossa musiquinha escutando para obedecer. Todo mundo já aprendeu? Vamos cantar juntos.
Escutando, por Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, por Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Ele é quem vai nos defender. Ele é quem vai nos defender. E é isso, só Ele pode nos defender, não é? Só Jesus. Crianças, a semana passada nós aprendemos um pedacinho, não foi? Vocês estão lembrando do nosso pedacinho que nós aprendemos? Fala lá em João, não é verdade? João, capítulo 3. Foi 3? Vamos lá, vamos pescar um pouquinho, sim. João 3, versículo 36. Estão lembrando? Vocês estudaram? Fizeram suas tarefinhas? Então, fale aí com a porta, certo? Fala comigo. João 3,36. Quem crer no Filho tem a vida eterna. E para todos os pequeninos, só vamos aprender até aí, né? Todos os pequenos. João 3,36. Quem crer no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Os maiorzinhos poderão estar aprendendo o versículo completo, né? Quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem não crê, quem rejeita o Filho, não verá a vida. E você pode aprender como está aqui, ou você pode aprender da outra tradução que a gente usa, tá certo? Contanto que você aprenda, decore esse versículo, viva esse versículo, passe para outros, porque isso é importante, não é? Que você esteja decorando a palavra de Deus. Hoje nós temos um outro pedacinho para aprender. Daqui a pouco nós vamos aprender o nosso outro pedacinho, tá certo? Então, crianças, hoje nós estamos pensando em missões. Na nossa lição de hoje, vamos descobrir que Paulo se torna um missionário. E nós já aprendemos o que é um missionário. Um missionário é aquele que leva a boa nova, não é? De salvação, que conta aquela maravilhosa nova que o Senhor Jesus, Ele um dia pagou o preço do nosso pecado, Ele morreu para nos salvar e Ele não ficou morto, Ele ressuscitou para nos dar vida, porque nós somos pecadores, mas Ele nos ama do jeitinho que nós somos e Ele quer nos salvar. Então, essas são as boas novas, né? Essas são as boas novas que nós devemos anunciar a tempo e fora de tempo, onde quer que estejamos, devemos falar de Jesus. Como é tão bom falar de Jesus para todas as pessoas, né? Deus quer que nós falemos a todas as pessoas. Ele falou na sua palavra que nós devemos pregar a toda criatura. Isso quer dizer preto, branco, amarelo, índio, grande, pequeno, rico ou pobre, não importa. Foi pessoa, precisa ouvir a palavra de Deus. E é o nosso dever fazer isso. Então, antes de aprendermos o nosso pedacinho, nós vamos cantar hoje uma música de missões. Uma música que diz assim: aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Então, vamos levar essa mensagem, né? Com amor. Vamos levar essa mensagem com amor. Então, vamos cantar. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com a dor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com a dor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Aqui pertinho na esquina
ao redor do mundo. Graças a Deus. E hoje nós vamos aprender um novo pedacinho. Eu sei que esse novo pedacinho vocês já conhecem. Vocês conhecem, mas nós vamos lembrar, vamos aprender. Quem não conhece vai aprender e assim nós vamos decorar o nosso pedacinho. Mas antes, vamos cantar nossa musiquinha, né? Do nosso versículo, que fala da Bíblia, a palavra de Deus. Vamos cantar? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, sim, 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 a Bíblia é. Oh, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. E é isso mesmo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem duas partes, não é? Está dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte, o Novo Testamento. Hoje também, o nosso pedacinho está, crianças, no Novo Testamento, na segunda parte. Mas antes de ler aqui na Bíblia, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês gostam de compartilhar algo com alguém? Como é bom quando nós podemos compartilhar, não é? Às vezes a gente compartilha com umas pessoas, outras vezes a gente compartilha com um grupo de pessoas, outras vezes para muito mais pessoas. Mas sabe, crianças, hoje no nosso versículo vamos aprender que nosso Deus, Ele quer que nós compartilhemos não somente com um grupo de pessoas, não somente com algumas pessoas, mas Ele quer que nós compartilhemos com o mundo inteiro. No nosso lar, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, em outros estados, em outros países ao redor do mundo. Devemos compartilhar, porque é maravilhoso compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar as boas novas. Foi o Senhor Jesus quem mandou. Ele deu essa ordem e nós podemos ver aqui na palavra de Deus, no livro, hoje nós vamos aprender nosso versículo no livro de Marcos. Então, Marcos 16:15, olha o que diz a palavra de Deus, preciosa, a palavra de Deus verdadeira, está escrito aqui, vou ler para vocês ouvirem. Diz assim, crianças, Jesus falou e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Foi Jesus quem deu essa ordem. Ele mandou que nós devemos ir por todo o mundo. Fazer o quê? Pregar o evangelho. O que é evangelho? Evangelho são boas novas, boas notícias. E nós devemos ir levando essas boas novas, essas boas notícias, o evangelho para todas as pessoas. Toda criatura, criança também é criatura de Deus. Criança também precisa saber que Jesus a ama, que Jesus morreu por elas. Então, vamos anunciar o evangelho. Esse é o nosso pedacinho. Não vamos aprender como tem aqui nesse livro, porque eu não gosto muito, né, dessa tradução aqui. Então, eu quero que nós aprendamos mesmo pela palavra de Deus, tá? Porque aqui diz assim, Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, você sabe que criatura são pessoas, né? As pessoas são criaturas de Deus. Precisam tornar-se filhas de Deus. Mas vamos aprender como está na palavra. Eu acho melhor. Então, ao invés de dizer vão pelo mundo todo, vamos dizer como Jesus falou. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, como nós vamos aprender? Fazendo gesto, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, tá bom, crianças? Todos podem aprender esse pedacinho. É tão fácil, não é? Tão fácil, as palavras bem fáceis para aprender. Então, todos podem aprender durante a semana, tá certo? Vamos falar mais uma vezinha? Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Pronto, isso aí. Então, fique aprendendo e próxima semana quero ver quem é que está sabendo o nosso pedacinho, tá bom?
Então, crianças, hoje nós vamos continuar a nossa lição. Estamos aprendendo, não é? O livro de Paulo. Paulo, o servo de Deus. Nós já vimos, crianças, que Paulo, antes, não é? Ele não era um pregador, ele era um perseguidor. Mas um dia, Paulo teve um encontro com Jesus. Seu nome foi mudado, sua vida foi mudada. E agora as pessoas estavam querendo pegar o apóstolo Paulo, queriam matá-lo. Ele precisou fugir, não é? Vimos como ele fugiu de Damasco, dentro daquela cesta. Foi para Jerusalém, teve uma decepção, porque as pessoas não queriam recebê-lo, estavam com medo dele. Mas logo veio Barnabé, lembra? E Barnabé ajudou muito o apóstolo Paulo, porque ele apresentou Paulo às pessoas, Barnabé era respeitado, e todo mundo pôde entender que Paulo agora realmente, né, era um crente, uma nova vida, um pregador. Mas nós vimos que mais tarde, Paulo não ficou em Jerusalém, ele precisou viajar, não é? E os irmãos levaram Paulo até Cesareia, ele entrou naquele barquinho e de lá ele foi para a sua cidade natal, onde ele pregou por um tempo bom a palavra de Deus, estava seguro, não estava sofrendo perigo de morte e foi muito bom. E nós sabemos que enquanto isso, Barnabé, não é? Ele foi para Antioquia. Por quê? Porque em Antioquia o evangelho estava crescendo, as pessoas estavam ouvindo. Lembram, crianças, quando houve a perseguição, não é? Muitas pessoas ficaram dispersas, os crentes se espalharam, foram para muitos lugares, mas eles não ficaram calados. Onde eles foram, eles estavam contando as boas novas para as pessoas. E muitos estavam crendo, recebendo Jesus. E foi assim que Barnabé ficou sabendo, né? As pessoas em Jerusalém ficaram sabendo como o evangelho estava crescendo em Antioquia. E Barnabé foi chamado para Antioquia. E quando chegou lá, que ele viu tão bom, o evangelho estava crescendo, as pessoas estavam crendo em Jesus, recebendo Jesus como Salvador, ele precisava um ajudante. Lembram que ele foi buscar? Isso mesmo, ele foi buscar Paulo, que estava lá em Tarso, não é? E lá, quando ele foi lá e buscou Paulo, Paulo quis vir com ele sim. E os dois trabalharam juntos, foi uma bênção, crianças. Eles pregaram muito, falaram muito às pessoas em Antioquia. E a Bíblia diz que o evangelho foi crescendo. E pela primeira vez, lá em Antioquia, os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. Oh, que coisa boa! Paulo estava tão dedicado, ele estava tão empenhado, crianças, em falar de Jesus. Ele não queria parar, não. Paulo estava pronto. Mas vocês lembram, crianças? Paulo, ele tornou-se um servo de Deus. Sim, ele era um servo. Ele pregou, compartilhou a palavra de Deus fielmente, até onde ele pôde, com as pessoas que ele encontrava. Ele ia sendo aquele servo fiel, compartilhando o quê? Compartilhando o evangelho. Ó, como ele podia falar para as pessoas do evangelho, das boas novas, dizendo às pessoas que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que um dia ele morreu na cruz, né? Veio nesse mundo e morreu na cruz para nos salvar, que ele é o único que pode transformar a nossa vida, mudar a nossa vida. Ele mudou a vida do apóstolo Paulo e ele pode mudar a nossa vida também. Paulo não se cansava, Paulo não ficava fatigado, não, ele queria mais e mais anunciar as boas novas, falar do Senhor Jesus, como era bom. Mas, crianças, vocês lembram? Desde quando Jesus deu a ordem para os discípulos que eles deviam ir falando de Jesus para as pessoas, que logo que os discípulos começaram a falar em Jerusalém, o que aconteceu? Uma perseguição. O que é perseguição? Perseguição é quando alguém fica atrás de outro, né? Só querendo maltratar, só querendo destruir, não quer que a pessoa vá à frente, não quer que a pessoa continue. Isso é perseguir. Então, aquelas pessoas que não estavam acreditando que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, eles começaram uma perseguição. Eles foram perseguindo as pessoas que amavam Jesus, as pessoas que eram do caminho, que andavam com Jesus. Aqueles que não gostavam, que não acreditavam, começaram essa perseguição. De tal forma, crianças, que os cristãos tiveram que se dispersar. Eles se dispersaram, se espalharam, como vocês já ouviram, né? E eles foram para muitos lugares. Mas
os lugares onde os cristãos foram, eles não ficaram calados. Vimos que cada um estava falando, estava contando as boas novas. Eles não tiveram medo, eles não tiveram, ficaram assim ansiosos, eles só queriam falar. Por quê? Eles queriam fazer a vontade de Deus. Eles queriam obedecer. Hoje, meninos e meninas, não é diferente. Se você tem Jesus como seu Salvador, Deus quer que você também fale. Fale do grande amor de Deus. Deus quer que você anuncie as boas novas. Como é tão bom poder falar dessa maravilhosa graça, do que Jesus fez por nós. Contar para as pessoas que todos nós somos pecadores, que o pecado nos separa de Deus e que só em Cristo nós podemos ter vida eterna. Isso é boa nova que nós temos que falar. Mesmo que sejamos perseguidos, vamos falar. Não podemos falar aqui, vamos falar ali. Vamos fazer como eles fizeram, os cristãos. Não podiam ficar em Jerusalém, que estava sendo muito perseguido. Eles foram, se espalharam, mas não deixando de falar. E nós sabemos, crianças, que não foi fácil para Paulo. Paulo pregou muito a palavra de Deus, mas não foi fácil para Paulo, não foi fácil para os cristãos. Eles sofreram mesmo, mas ninguém desistiu, né? Todos eles estavam firmes. Como os cristãos estavam espalhados em muitos lugares, a Bíblia nos conta que tinha um africano. Esse africano, criança, morava na Etiópia. E sabe, esse africano foi para Jerusalém. Ele foi lá adorar a Deus. Ele foi lá adorar a Deus, mas ele não conhecia Jesus. Ele não sabia que Jesus é o Filho de Deus. E ele foi para Jerusalém adorar a Deus na sua carruagem. Mas depois ele estava voltando. Quando ele estava voltando, crianças, ele começou a ficar pensando. E ele pegou a Bíblia. E a Bíblia diz que ele estava lendo lá no livro de Isaías, no Antigo Testamento. Ele estava lendo o livro de Isaías, mas ele não estava entendendo nada. E ele ficou ali, né, precisando de alguém para lhe explicar. E sabe, enquanto ele estava na sua carruagem, voltando para a Etiópia, né, sua cidade natal, Deus, o Espírito Santo de Deus, tocou o coração de Filipe. Quem era Filipe? Filipe era um dos discípulos que estava em outro lugar. Ele estava lá em Samaria, pregando o evangelho também. E o evangelho estava crescendo lá. Filipe estava trabalhando tão feliz, mas Deus falou no coração de Filipe. Filipe, levanta-se e vai lá para aquela estrada deserta, porque alguém está precisando de você ali. Ele não podia entender. Por que eu tenho que sair daqui, onde está sendo tudo tão bom, onde eu estou falando de Jesus, as pessoas estão aceitando, e eu vou para uma estrada deserta onde não tem ninguém? Mas ele obedeceu. Ele queria fazer a vontade de Deus. E então Filipe foi. E sabe o que aconteceu? Chegando lá naquela estrada deserta, Filipe logo viu uma carruagem. Era a carruagem do etíope, aquele homem africano que estava vindo e lendo o livro do profeta Isaías. Filipe então se aproximou. Quando ele se aproximou, ele percebeu que o homem estava lendo a Bíblia no Antigo Testamento. E ele perguntou àquele africano: você está entendendo o que você está lendo? E o africano falou para Filipe: como eu vou entender se não tem quem me explique? Eu preciso de alguém para me explicar. Não estou entendendo nada. E logo o africano convidou Filipe: vem aqui, moço. Sobe aqui nessa carruagem e me explica. E Filipe obedeceu. Ó, crianças, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, é tão bom. Quando nós podemos obedecer a ordem do Senhor. Era Deus mesmo que estava guiando. O Espírito Santo de Deus guiou Filipe até aquele homem, para que aquele homem pudesse ouvir a explicação. E a Bíblia diz que Filipe sentou ali do lado do africano e mostrou a ele, né, o caminho da salvação. Falou de Jesus Cristo, falou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que aquele africano creu. Ele acreditou. Foi tão bom. Ele recebeu Jesus como Salvador, tornou-se uma nova vida. E foi maravilhoso. Ele voltou para sua cidade com essa boa notícia, que Jesus é o Salvador. Mas, crianças, eles continuavam falando de Jesus. Todos aqueles homens, né, que amavam Deus, estavam ali, cada um numa cidade, cada um em um lugar, pregando o evangelho. E sabe,
lá em Antioquia, eles tinham, crianças, 5 líderes que estavam reunidos ali, né? Vocês lembram, crianças, como Barnabé? Lembram de Barnabé? Então, Barnabé ele foi para Antioquia. E lembra quando ele chegou em Antioquia, que ele viu o evangelho prosperando, crescendo, as pessoas recebendo Jesus? Ele foi chamar quem? Isso mesmo, ele foi chamar Paulo, não é? Que estava lá em Tarso. E Paulo veio. E juntos fizeram um trabalho maravilhoso. 1 ano. Paulo e Barnabé estavam ali juntos, trabalhando. E agora, crianças, lá em Antioquia, eles estavam tão animados, Paulo estava tão animado, ele não queria parar, ele queria mais e mais falar do Senhor. E um certo dia eles estavam juntos, e sabe, 5 líderes estavam ali. E o Senhor falou ali para aqueles homens, o Senhor falou assim: olha, separem Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Oh, crianças, eles ficaram assim assustados, mas eles queriam obedecer. Como é tão bom poder obedecer. Então, aqueles 5 separaram Paulo e Barnabé e prepararam. Deus queria que eles fossem para outros lugares. Agora, crianças, Deus queria que Paulo e Barnabé fossem missionários. Deus queria que eles fossem em muitos lugares falando do Senhor. Então, Paulo e Barnabé se prepararam e a Bíblia diz que aqueles líderes chamaram ali, ó, os 2, tá vendo? Aqui Paulo e aqui Barnabé, eles colocaram suas mãos na cabeça de Paulo e Barnabé, eles oraram, pediram a Deus que abençoasse esses aqui, esses 2, que agora eles iam ser missionários. E a igreja de Antioquia estava enviando esses 2 para saírem pregando o evangelho. A Bíblia diz, que crianças, que eles logo resolveram ir para uma ilha, chamada a Ilha de Chipre. Ah, crianças, eles foram para a ilha de Chipre, lá eles foram para uma cidade chamada Salamina, estavam pregando o evangelho. Paulo não parava, Barnabé também não. E a Bíblia diz que nessa época também tinha um outro homem que morava em Cesareia. Sabe como era o nome dele? Cornélio. Cornélio também, crianças, não conhecia o Filho de Deus, mas ele adorava a Deus, ele temia a Deus, era um bom homem e se dizia cristão. Mas, crianças, quando Deus viu que Cornélio precisava mesmo ser salvo, Deus falou com outro servo dele. Sabe como era o nome dele? Pedro. Deus falou ao seu servo Pedro, Deus orientou Pedro para receber, crianças, aqueles homens que foram buscá-lo, para ir lá em Cesareia e conversar com Cornélio a respeito da salvação. E Pedro, ele obedeceu também. Ele foi, e a Bíblia diz, crianças, que ele seguiu a orientação do Senhor, foi até Cesareia e ele mostrou a Cornélio a salvação, o caminho da salvação. Cornélio era um homem bom, era um homem que temia a Deus, mas não conhecia que Jesus era o Filho de Deus. Foi tão bom quando Pedro chegou ali e falou para Cornélio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que um dia ele morreu lá na cruz, ele derramou seu sangue e ele não ficou morto, ele ressuscitou para nos dar vitória, para nos dar vida. Sabe, crianças, quando Pedro falou tudo isso, Cornélio entendeu. A Bíblia diz que Cornélio também creu em Jesus, não só ele, mas toda a sua família. Oh, como foi bom, o evangelho estava se espalhando, muitas pessoas, crianças, estavam recebendo Jesus como Salvador. E agora havia missionários, Paulo e Barnabé, que eram agora missionários, estavam andando por toda parte, fazendo várias viagens, indo para vários lugares e levando as boas novas àquelas pessoas que não tinham esperança, que não tinham Jesus. Oh, que alegria! Eles estavam mesmo todos animados, todos com vontade de continuar. Mas, crianças, nós sabemos que veio dificuldade. Veio dificuldade, principalmente para Paulo e Barnabé, esses missionários que estavam lá naquela grande ilha de Chipre. Olha, na semana que vem, nós vamos continuar e nós vamos descobrir o que mais aconteceu com Paulo e Barnabé. Você quer saber? Então, na próxima semana, nós vamos continuar, tá bom? Não deixem de aprender o seu pedacinho da Bíblia, Marcos 16:15. Não deixem de estudar sua Bíblia. Fiquem bem fiéis, bem firmes. E na próxima semana
nós vamos estar aqui outra vez. Esse mês de setembro, nós estamos sempre falando de missões, não é? Durante todo o mês, nós falamos de missões em nossas igrejas e nós já sabemos, você já sabe também, que missões é a obra do coração de Deus. Como é bom fazer missões, como é bom anunciar as boas novas, como é bom levar Jesus para aqueles que não têm esperança. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Você ainda é pequeno, mas você pode fazer isso lá na sua escola, na sua vizinhança. Conte para alguns coleguinhas quem é Jesus. E se você fizer isso, olha, Deus vai ficar muito contente. É tão bom quando nós podemos ter a direção do Senhor, obedecer ao Senhor e falar do Senhor onde Ele nos mandar. Tá bom, crianças? Então vamos fazer isso, tá certo? Vamos cantar nossa musiquinha de novo. Musiquinha de missões, aqui pertinho na esquina. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com a dor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar e Deus dê uma boa semana para todos. Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela nossa aula hoje. Obrigado por cada criança que pôde ouvir a Tua palavra. Obrigado pela salvação que temos em Cristo, nosso Salvador. Ó Pai, nos dê uma boa semana. Fica conosco. Agradecemos tudo ao Senhor. No nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau, crianças. Até domingo. And we'll fly.